Deus não dá primeiro o que você quer. Deus dá primeiro o que você precisa. Jacó queria Raquel. Trabalhou 7 anos por ela. Deus não deu Raquel. Deus deu Lia. Primeiro Deus dá o que a gente precisa, depois o que a gente quer. Depois de mais 7 anos ele ganhou Raquel. Por quê? Porque Raquel cometeu alguns erros no meio do caminho, porque era o que Jacó queria. Mas Lia foi que deu à luz a Judá e a Levi, por exemplo, as 2 principais tribos de Israel. Ou seja, o que Deus tem para você é aquilo que vai ajudar você no chamado que você tem. Aquilo que você quer, às vezes atrapalha. Então, a melhor oração a ser feita não é Deus abençoa o meu caminho. É Deus me ensina a andar no teu caminho que já está abençoado. Não é Deus abençoa os meus propósitos. É Deus me ensina os teus propósitos para que eu ande nos teus propósitos. Quando essa oração de eu determino, essa oração ensinada pela teologia impositiva, positivismo, da prosperidade, que fala, você chegue no lugar e determine, essa teologia ela é falha e perigosa, porque você vai determinar algumas coisas que vai ser para o seu dano. Aquele que entende o reino de Deus, entregou a vida para Jesus, ele não anda conforme a sua vontade mais, ele pede a vontade de Deus. Então, talvez você veja aqui essa noite pedindo, Deus, me abençoa nisso ou naquilo. A sua oração poderia mudar, dizer, Deus, onde está a tua bênção para que eu ande nela? Onde está o teu caminho para que eu pise nele? Não abençoa os meus propósitos, os meus projetos. Estão aqui os meus projetos, eu prefiro os teus. Se o Senhor quiser acabar com os meus, fique à vontade. O princípio é, primeiro, aquilo que precisamos, depois aquilo que queremos. E nem sempre o que queremos é tão bom assim. Amém, queridos? Essa noite eu quero falar sobre um lugar que nos transforma, sobre a presença de Deus, sobre o encontro com Deus. Não um encontro com a religião, um encontro com Deus, o Deus vivo. Eu quero abrir, se você pode abrir Efésios, por favor. Abra comigo. Carta de Paulo aos irmãos de Éfeso. O Paulo faz uma oração, o apóstolo Paulo faz uma oração interessante. Eu quero que essa oração se cumpra aqui essa noite. Diz assim, Efésios 1, 16. Gálatas, Efésios, Filipenses. Amém? Efésios 1, 16 diz assim, não cesso de dar graças por vós, recordando-me de vós em minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê um espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Eu quero ficar com o finalzinho desse versículo 17, que diz que Deus lhe deu um espírito de sabedoria e de revelação. Quem aqui aceita e recebe o espírito de sabedoria em nome de Jesus? Sabedoria vai acima de conhecimento. Você pode ser PhD, você pode ser graduado, pós-graduado, doutorado e mestrado, e você não ter sabedoria. Sabedoria não se adquire em bancos escolares, sabedoria vem do alto. Sabedoria é uma coisa que Deus lá. Pessoas iletradas que não sabem escrever o seu nome são milionários, donos de empresas enormes. Aí depois, quando morre, passa para os seus filhos que têm PhD em tudo e falha a empresa, porque a sabedoria estava sobre ele. Talvez não estava o conhecimento, mas a sabedoria sim. Sabedoria é o que Deus dá. Mas eu quero ficar na segunda palavra, que é a revelação. A revelação, porque a revelação determina como a gente anda. Quem lembra daquelas máquinas antigas, Yashica? Quem tinha uma Yashica? Era gente rica. E a Chica era só rico que tinha que parcelar, tinha que fazer consórcio. Umas maquininhas antigas, lembra, tinha um filme, e se você abrisse antes, queimava o filme, você tinha que rebobinar e mandar revelar. Todo final de ano o pai pegava o dinheirinho e ia lá revelar, e voltava no final do ano feliz, com aquelas fotos no dedo. E aí você não conseguia ver antes, como hoje, né? A Vivi, por exemplo, às vezes ela bate foto. Ela bate uma foto nossa, minha e dela, ela fala, ficou ruim. Mas eu fiquei ótimo. Mas ela ficou ruim aos olhos dela. Amor, essa aqui ficou boa. Ruim. Essa ficou boa. E eu saí com o olho assim. Mas ela não está nem aí se eu sair com o olho atravessado. Mas ela saiu bonita. E hoje em dia é assim, né? Tu bate uma foto,
tu bate a foto da tropa lá, a tropa vem pra cá, pra ver, porque escolhe, dá pra escolher. Antigamente não, você revelava a foto, e nós temos a foto guardada em casa, as vergonhas que era. Saía com o olho aberto, fechado, piscando, saía tudo. É como um feijão do dente. Por quê? Revelava depois. Não tinha revelação. Você tinha uma ideia, quando você olhava para aquele negativo, né? Você olhava na luz assim, né? Olha, eu tenho uma ideia do que é. Mas é só a ideia. Depois que você revela, você não tem a ideia, você sabe o que é. E esse espírito de revelação tem tudo a ver com Deus, porque Deus é amor, é justiça, é perdão, é paz, é mansidão, é vida, é coragem, é ousadia. Deus tem várias facetas, amém? Só que Ele vai se revelar na medida que a gente precisa. Não na medida que a gente quer, é na medida que a gente precisa. E Ele vai se revelando naquilo que a gente precisa. Quando Moisés era um cara extremamente sanguinário. Ele era um cara estressado. Moisés era um cara sanguíneo e hemorrágico. Um cara nervoso, descendente de italiano. Moisés era um cara estressado. Eu provo para você que ele era estressado. O cara viu um egípcio agredindo um hebreu, um irmão dele. O que ele fez? Matou e enterrou na areia do deserto. O nome disso é homicídio duplamente qualificado com ocultação de cadáver. O cara era assassino. Moisés. Então, só que Moisés, ele não tinha ainda um encontro com Deus. Entenda isso, ele ainda não tinha um encontro com Deus. E é um encontro com Deus que nos transforma. É um encontro com Deus que muda a nossa natureza velha, adâmica, caída. É um encontro com Deus. Telmo, só tenho mudanças nele. Senão, eu tenho atitudes que eu tenho vergonha. Por quê? Porque é nele que as mudanças começam a vir em mim. E a mudança que eu e você precisamos e não queremos, vem dessa revelação de quem Ele é. Irmãos, Moisés mata o egípcio. Moisés desce do monte. Imagina você subindo no monte. Quem já subiu no monte para orar? Aleluia. Aí lá rola um manto, né? Acendeu uns gravetos. Aí você, meu Deus. E aí vem a irmã da revelação. A irmã da revelação, negócio, né? E aí ela vem marchando. E quando vem na marchando, irmão, tu sai até da frente porque ela vem. E aí você está no monte, Deus vem, a presença, aquele negócio todo. Aí você sai com o olho desse tamanho, inchado, tanto chorar. E Deus ministrou, e Deus falou, e você sai com a Bíblia assim, descendo o monte. Moisés desceu o monte com as 10 tábuas da aliança. Com os 10 mandamentos nas tábuas da aliança. Irmãos, a Bíblia fala que quem escreveu aquelas tábuas foi o dedo de Deus. Irmão, foi o dedo de Deus, não foi caneta, foi o dedo de Deus. Deus pegou o dedão dele e enfiou na pedra. Irmão, essa pedra, não sei você, essa pedra valia muita coisa. E ele desce com as pedras na mão, Moisés, e encontra os irmãos adorando um bezerro de ouro. O que ele faz com as pedras? Quebra. Não, tudo bem, irmão, pode até ficar irritado, mas quebrar as pedras. Ô irmão, é a mesma coisa você descer do monte, ver alguma coisa errada, pegar a Bíblia e começar. Que isso, irmão? Precisa rasgar a Bíblia. Pode ficar irritado, mas não, é menos. Moisés, esse temperamento, esse zelo exagerado, isso tudo em Moisés precisava ser tratado. Então, Moisés, matando egípcios, quebrando as tábuas, bateu na rocha. Moisés. A Bíblia fala em Êxodo 33 que ele viu o Senhor. O Senhor falou assim, em 32 ele quebra as tábuas, no 33 ele encontra Deus, no 34 Deus manda subir com a tábua de novo no monte. Ou seja, Moisés, tu vai ter um encontro comigo, depois do encontro tu sobe de novo para fazer o que eu te chamei, porque aquilo que eu preciso que você faça, eu preciso que você esteja transformado primeiro. E aí, no 33 ele tem um encontro, só que uma faceta de Deus é revelada nesse dia, preste atenção. O Senhor fala para Moisés, eu vou passar com as minhas costas por uma fresta numa pedra, e a minha bondade vai ser revelada. Preste atenção, irmãos, podia ser a justiça de Deus, podia ser a graça, podia ser a misericórdia, mas não, foi a bondade. Por que que Deus revelou para Moisés a bondade? Porque era da bondade que ele precisava.
E ele tem um encontro com a bondade. Moisés mudou? Abra comigo, por favor, Números 12. Deus quer fazer algo através de mim e você, mas Ele não vai fazer antes de trabalhar e mudar eu e você por dentro. Números 12, versículo 3. Diz: ora, não houve na terra homem mais manso. Uau! Que é esse cara? O que matou o egípcio? O que quebrou a pedra? Porque não tem homem ruim que não pode ser transformado pela presença dele. Não tem coração de pedra que não pode ser quebrantado e transformado. Um homem sanguinário foi transformado no homem mais manso da terra. Não houve na terra homem mais manso que Moisés. Por quê? Porque Moisés ia precisar de mansidão. Ele ia conduzir o povo de Deus no deserto. Sabe o que Deus falou para Moisés? Estava dizendo: Moisés, tu vai conduzir os crentes. Vou te dar bondade, paciência e mansidão. Moisés, tu vai andar com os crentes. Moisés, só eu para amar os crentes. Ninguém ama os crentes. Deus sabia, irmãos, porque os crentes no deserto estavam assim: ai, cansei de codorna, não quero mais picanha, quero maminha. Ai, cansei, eu quero pãozinho. Aí caiu o pão. Pão também não gostei. Ai, que saudade da cebola do Egito. Ai, que vontade de avançar, vontade de bater. Povo murmurador, povo chato. Por isso que Moisés tinha que ter tido um encontro com a bondade. Porque Deus te dá a ferramenta antes de te botar a trabalhar. Ei, escuta, meu irmão, Deus não vai te botar a trabalhar antes de trabalhar você. Vou repetir: Deus não vai te botar a trabalhar antes de trabalhar você. Deus não vai construir algo exposto sem antes certificar-se que o fundamento está colocado. Senão vai cair tudo. Mas Deus está demorando comigo. Deus não demora. Deus age na hora certa. Deus escreve certo por linhas tortas. Não, Deus escreve certo por linha bem reta. É a gente que enxerga torto. A gente não vê como Ele vê. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Gideão, ele malhava trigo no lagar. O que é malhar trigo no lagar? Malhar trigo é bater o trigo, é tirar, limpar o trigo. E lagar é um lugar onde pisava-se uvas para tirar o suco e o vinho. Então ele malhava trigo num lugar escondido. Porque a Bíblia fala que ele tinha medo dos inimigos. Medo dos inimigos veio roubar. Gideão era medroso, meu irmão. Ele tinha medo do inimigo. Se você for ler depois eu posso mandar para você. Está tudo em Juízes capítulo 6. Ele se achava o menor. Ele dizia: Deus, eu sou o menor da minha casa, eu sou o mais pobre, eu sou da quarta linha. Oh Deus, pode vir alguma coisa boa do Monte Estevão? Deus. E ele tinha um complexo. Ele não se achava, ele não via, ele não conseguia se ver, ele tinha medo. Ele não era ousado, ele era medroso, ele não tinha ousadia, coragem, intrepidez. E Deus precisava de Gideão, porque Gideão ia ser o quê? Um general de guerra. Gideão ia ser um cara que ia libertar o povo de Deus. Então não podia ser frouxo, não. Tinha que ser homem, meu irmão. Tinha que enfrentar o negócio, tinha que olhar no olho do inimigo. E agora, como que esse cara vai olhar no olho do inimigo se ele tem medo? Se ele malha o trigo no lugar de pisar uva? A Bíblia fala que ele viu o anjo do Senhor. Escuta, a Bíblia fala que ele viu o anjo do Senhor. E esse anjo com o Senhor está escrito com um A maiúsculo. E a maioria dos teólogos concordam que é o próprio Jesus. Ele viu um anjo do Senhor. E depois que ele viu um anjo do Senhor, eu quero abrir com você Hebreus 11. Porque a presença transforma. Versículo 32, Hebreus 11 diz assim: e que direi mais? Pois me faltará tempo
para falar da coragem de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Olha onde está Gideão, na galeria dos heróis da fé, como alguém ousado na fé. Como que Gideão entra na galeria dos heróis da fé se era um medroso com complexo de inferioridade? Porque ele viu o anjo do Senhor, e a presença do Senhor transforma qualquer um. Não, você não está entendendo, meu irmão. Deus precisava que Gideão fosse valente. A presença de Deus colocou tudo que é necessário dentro dele antes de lançar ele. Escute, Deus quer pegar você porque Ele precisa de você. Não, escuta, Gideão, para de se esconder. Ele quer você e Ele vai provar você. Você vai ter um encontro com Ele, que vai colocar dentro de você o que você precisa. Porque Deus não dá o que você quer, dá o que você precisa. Isaías foi muito bem ministrado aqui pelo Charles. Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 5, ele tem uma frase famosa. O que mais sai da boca dele é: ai de vós. Ai de vós, pecadores miseráveis, ímpios e iníquos. Ai de vós, pecadores, condenados ao inferno, você não vale nada. E Isaías está com o dedo apontado para todo mundo, até o capítulo 5. No capítulo 6, ele tem um encontro com o trono de Deus. E no encontro com o trono ele vê o rei. E quando ele vê o rei, ele muda o discurso. O dedo que estava esticado para frente volta para ele. Ele fala: ai de mim. Porque todo aquele que encontra com o trono da graça vê os seus pecados e não tem tempo de olhar para o pecado do outro mais. Todo aquele que vê os seus pecados não tem mais tempo de ficar: irmãos, em nome de Jesus, olha, eu não tenho tempo para olhar para o pecado de vocês. Eu tenho os meus, eu tenho as minhas guerras, as minhas lutas. Eu preciso me santificar mais, eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso jejuar mais, eu preciso orar mais, eu preciso cuidar mais da minha esposa, eu preciso ser um pai mais presente, eu preciso trabalhar. Tem muita coisa para fazer, eu não tenho tempo de olhar para o seu pecado. Tem alguém que está encarregado de fazer isso, o nome dele é Espírito Santo, que convencerá o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Isaías tem um encontro com Deus, com o trono da graça, e quando ele tem um encontro com o trono do rei, ele muda o discurso, ele diz: ai de mim. Ai de vós não, ai de mim. Irmão, que muito foi perdoado, muito perdoa. Foi perdoado, muito perdoa. É porque que os religiosos estão apontando o dedo para as pessoas e dizendo para elas que elas podem e não podem, se podem se achegar a Deus ou se não podem, porque não entenderam a graça ainda. Se acham donos da verdade, se acham donos das escrituras, se acham dono de Deus, pensam que são um pedágio para chegar a Deus. Ah, meu irmão, quando você encontra a graça, você diz: eu sou o pecador. Não dá tempo de olhar para o pecado de mais ninguém. Sabe o que a gente precisa? De um batismo da consciência da presença dEle. Nós precisamos de um encontro com Deus genuíno e verdadeiro. Quando a gente se encontra com Ele, a gente olha para nós e fala: ai de mim. E aí, meu irmão, pode ficar tranquilo. Escuta o que eu vou dizer para você. Se você reconhece os seus pecados, bate no seu peito e diz quem você é para Deus, Ele puxa uma brasa do altar e coloca em você aonde for necessário. Isaías falou: os meus lábios são impuros. A brasa foi nos lábios. Se você disser: meus pensamentos são impuros, o fogo vem nos pensamentos. E Deus purifica onde você confessar que precisa de purificar. Paulo matava crente. Atos capítulo 9. Paulo matava crente, irmão. Matava cristãos. Tem um momento que ele está indo para Damasco, ele cai no chão, ele fica cego, uma voz vem do alto, fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando alguém persegue você, meu irmão, não se justifique, porque quem está perseguindo você, na verdade, está perseguindo seu Deus. Eu vou repetir: quem persegue você não persegue você, persegue o seu Deus. Você só precisa ter convicção de quem é o seu Deus.
Porque Jesus falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Saulo não estava perseguindo Jesus. Saulo estava perseguindo os cristãos, os discípulos. Irmão, eu não sei você, mas eu já tive várias vezes momentos de parar na frente do computador e ficar assim, para escrever, para me justificar, sabe, dar uma respostinha para alguém. Só eu que sou tentado essas coisas? Quem aqui já escreveu e apagou o texto algumas vezes? Levanta a mão, pecador. Aleluia, achei que era só eu que pecava nisso. Sabe, a pessoa bota um negocinho lá, uma indireta. Aí você corre um negocinho assim, aí bota um versículo bíblico para ficar mais santo. Enviar, publicar. Aí o Espírito Santo: ei, o que é isso aí? Isso aqui é o seguinte, o senhor ouviu, né? O senhor ouviu, o senhor está ligado, né? Eles vão ver agora. Quantas vezes Deus falou para mim: filho, fica quieto. Se você se defender, eu não te defendo. Mas se você ficar calado, os meus anjos irão na tua frente, a tua retaguarda, a tua direita, a tua esquerda. Eu vou cuidar de você. Deus, só um hashtag, fica a dica. Só um Deus está vendo. Deus está vendo, é para todo mundo, Deus, é até evangelístico, Deus está vendo. No capítulo 9, ele tem um encontro com Deus. Abra comigo Gálatas 2:20. Olha uma frase de alguém que matava cristão e perseguia Jesus. Gálatas 2:20, ele fala: já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé, no Filho de Deus, a qual me amou e se entregou por mim. Que frase é essa, meu irmão? O cara que matava crente e perseguia os cristãos, agora ele está disposto a morrer. E quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus fala assim: dura coisa, Paulo, é recalcitar contra os meus aguilhões. Aguilhão, irmão, é uma lança, uma ponta usada para colocar o animal quando ele estava lavrando a terra e ele saía do caminho. Eles cutucavam com uma ponta de ferro na coxa do animal, para o animal voltar para o caminho quando ele saía do caminho. E recalcitar é dar coices. O que Deus está dizendo para Paulo? Paulo, eu estou te chamando, Paulo. Dura coisa é tu ficar dando coice no meu aguilhão. Dura coisa é você resistir ao que eu estou te falando. Dura coisa é você fugir do encontro comigo. E ele fica cego por 3 dias, você sabe a história, é carregado pela mão. Tem um encontro genuíno com Jesus, com o próprio Cristo. E o próprio Paulo, abra comigo Filipenses 1:21. Depois que tem um encontro com Cristo, ele muda a fala dele. Um cara que matava e perseguia, agora ele fala assim: porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Como que um cara que matava agora quer morrer e acha que é lucro? Porque se encontrou com Deus. Eu estou ouvindo testemunhos, irmãos. Eu vou dizer uma coisa para você: tem pessoas congregando aqui, tem irmãos que congregam aqui que são ruins, meu irmão. Deus está mandando os piorzinhos, os feinhos mesmo, os ruins mesmo, essas coisas, carne de pescoço, meu irmão. Tem irmãos aqui que se entrar numa igreja, os pastores se benzem. Tem gente, irmão, que é tão ruim que entrou aqui, que se você for expulsar o demônio da pessoa, sai a pessoa. E o demônio vem dar testemunho na quinta. Fui liberto. Ô, irmão, você não
tem noção. Às vezes que alguém me conta e fala assim, fulano tá na tua igreja, né? Tá. Aí, inclusive, o Talibã tá tentando recrutar ele. Mas a gente tá segurando. Irmãos, cara, que Jesus, ele consegue olhar num pescador de peixe, um pescador de homens. Ele vê numa prostituta uma mulher de honra. Ele vê num drogado um pregador. Ele vê ouro no lixo. Ele vê numa pepita de ouro suja, um anel no dedo. E eu encerro falando de Pedro. Eu gosto demais de Pedro porque eu me identifico com ele. Pedro era um cara muito tipo Moisés, assim. A Bíblia fala que ele foi passar faca no pescoço de um homem, ele errou, pegou na orelha e cortou a orelha. Caiu a orelha do cara, Jesus veio e consertou a orelha. Eu vou dizer, irmão, tem um monte de gente aqui que Jesus está atrás assim, ó. Desculpa. Foi mal, é meu discípulo, mas está aprendendo. Jesus está assim atrás da gente, irmão. Jesus está atrás pedindo desculpa. Gente, foi mal. Eu estou tratando com ele. Calma. Deixa eu consertar a tua orelha. Isso, está perdoado. Perdoa ele, dá uma chance. Irmão, Pedro cortou a orelha do cara, Jesus veio e consertou. A gente faz as coisas, Jesus vem consertando. Porque ele acredita que no final vai dar certo. Ele olhava para Pedro e dizia, esse cara é um torrão, mas eu vou pegar esse cara. A minha presença vai constranger ele. Ele nega Jesus 3 vezes. Meu irmão, eu vou dizer, Judas negou, traiu uma vez só. Eu acho Pedro mais sem vergonha. Porque Judas nunca falou, eu não vou te trair. Judas estava quietinho. Judas, ele traiu quietinho. Estava ali trancando, mas nunca, não fez média. Pedro fazia média. Tô contigo, é nós na fita. Hashtag partiu, é nós. Conta comigo, 1, 2, 3, fui. Só que Pedro prometeu e não estava. Pedro para mim foi mais sem vergonha. Merecia uma sova. Aí Jesus vai lá para a praia e encontra Pedro. E vocês sabem a história. Ele chega para Pedro, Pedro, tu me ama? E a pergunta de Jesus foi, Pedro, você me ama como eu te amo? A palavra que ele usou foi ágape. E o Pedro responde, eu te filéu, eu gosto de você. Porque eu não amo como você me ama. E Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me ama como eu te amo? Não, Jesus, eu gosto de você. Pedro, tu me amas, tu gosta de mim? Isso, eu gosto de ti. Porque o máximo que eu posso te dar é gostar. Porque eu não amo como você me ama. Tu não me negou, eu te neguei. E ele tem um encontro com um amor curador, restaurador, transformador. Quando Pedro tem esse encontro com Deus, abra comigo 1 Pedro. Eu quero ler uma frase de Pedro, meu irmão. Não é minha, não é de Jesus. Se fosse de Jesus, dava para aceitar essa frase. Mas é de Pedro. 1 Pedro 4. Versículo 8. Antes de tudo, tenham amor uns pelos outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Cara, e alguém poderia encontrar Pedro, que papo é esse de amor com a multidão? Cara, eu encontrei na praia, eu voltei a pescar, eu larguei meu ministério. Ele me chamou para pescar homens e eu larguei tudo, as redes, os barcos. Daí quando ele morreu, eu traí ele, eu voltei a pescar, cara. E eu estava lá pescando, ele apareceu na praia. Ele me chamou, cara, e ele me aceitou de novo. O amor, e os meus pecados eram muitos, mas o amor me cobriu. Só uma pessoa que tem um encontro com Deus pode falar um negócio desse. Sabe por quê? Porque Jesus precisava que Pedro tivesse amor. Porque na primeira pregação mais de 3.000 se converteram. E para cuidar de 3.000, meu irmão, tem que ter amor. Sabe o que Deus está dizendo para mim e você essa noite? Eu quero usar você amanhã.
mas eu preciso ter um encontro com você hoje. Meu irmão, quando Deus fala, eu preciso ter um encontro com você, já vem de cabeça baixa. Já vem assim, porque Ele vai te constranger com o amor dele. Ele vai mostrar o que precisa ser tirado. Ele não vai tirar, Ele vai mostrar o que precisa ser tirado. Se você tira, Ele coloca o que é dele. E aí vai ter dentro de você um amor tão grande que você não vai precisar nem pregar. O seu abraço vai curar. O seu olhar vai curar. Você não vai ter tempo para julgar mais ninguém. Seu coração vai estar tão inclinado para Deus. Você vai estar tão preocupado em agradar aquele que Ele chamou, que você não vai ter tempo de julgar mais ninguém. Você vai olhar para os Pedros nas ruas por aí, você vai dizer: Deus tem algo contigo, cara. Mas cara, eu estou todo sujo. Não, eu também estava. Vem comigo, eu te mostro a praia onde eu me encontrei com Ele. Onde é que é a sua praia? Qual o lugar que Ele precisa se encontrar com você? Ah, meu irmão, ou você acha que Ele salvou você e restaurou você para quê? Para você entrar no hall de membros da igreja, ter uma carteirinha de membro? Não. Ele quer amar os outros através de mim e você. Ei, Moisés, libertador. Tem libertadores aqui entre nós. Homens chamados para ir para os presídios e para as zonas de prostituição, pregar o evangelho e libertar os cativos. Homens e mulheres que têm um chamado, têm um fogo. Você voltou a pescar o que não era para pescar, meu irmão. Volta para o lugar que Deus te chamou, evangelista. Moisés, Ele está te botando paciência, Moisés, porque Ele vai te dar um rebanho. Aleluia. Ele vai botar pessoas para você cuidar. Gideão, não tem noção, meu irmão. Você vai governar, você vai liderar tropa de elite de Deus. Você vai entrar em guerras de intercessão de nações. Deus vai te levantar de uma forma poderosa, Gideão. Mas eu sou o menorzinho. Um encontro com Deus transforma isso aí. E essa noite Ele está dizendo: eu quero me encontrar contigo. Eu marquei um encontro com você hoje aqui. Ah, mas tem uma multidão. Meu irmão, aquela mulher veio no meio da multidão e tocou nele. Meia multidão apertava. Pedro chegou a corrigir Jesus. Jesus falou: alguém me tocou? Pedro, essa versão é minha, ele não fez isso. Pedro falou: multidão. É claro que alguém te tocou. Está todo mundo te apertando? Não. Está todo mundo me apertando. Está todo mundo cantando, mas tem alguém me adorando. Está todo mundo cantando a mesma música, mas tem alguém me adorando. Tem alguma voz diferente no meio dessa multidão. Está todo mundo levantando a mão e dizendo amém, mas tem alguém por dentro já chorando, dizendo: Deus, eu sou um pecador, te impuro os lábios, ai de mim. Tem gente que já entendeu. Mas é a multidão. Mas tem gente, não, tem alguém me tocou. Irmão, eu tenho certeza, já tem gente aqui tocando já. Jesus já está parando de dizer: alguém me tocou, ele já está voltando. Porque Ele marcou um encontro com você individual. Ainda que seja na multidão, é individual. É individual. Ele está falando com você. Meu irmão, a Bíblia fala que Deus, que todos os nossos cabelos da nossa cabeça, alguns já foram, né? Não tem mais, mas os que tem, todos os nossos cabelos estão numerados. O original não é contados, é numerados. Um Deus que tem paciência para numerar cabelo. Acho que Ele não conhece você. Acho que Ele não sabe quem você é individualmente. Essa noite o encontro que Ele tem é com você, não é com o papai. Deus não tem responsabilidade com uma placa de uma igreja. Ele tem paixão por vidas, por você. Eu quero orar com você essa noite. Não, se você precisa de um encontro com Deus, fala com Ele agora aí, cara. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente, porque não vai ter espaço, eu não quero fazer isso. Mas, cara, é você e Deus agora. Fala: Jesus, eu sou esse Gideão aí, ó. Eu sou esse Moisés. Eu sou esse Isaías. Eu julgo todo mundo. Eu conheço um testemunho de um pastor, de um pregador, de um ministro do evangelho,
que ele odiava dependente químico. Ele dizia que dependente químico é fraco. Sabe o que aconteceu com ele? Virou alcoólatra. Foi morar na rua. Foi morar na rua, cara. Ele tanto falou dos outros, ele virou alcoólatra. Aí lá na rua Deus encontrou ele e se apresentou para ele. No encontro com Deus, se apresentou com a graça libertadora. Ele foi liberto do alcoolismo. Aí ele começou a escrever livros do tipo O Impostor que Vive em Mim, O Evangelho é uma Maltrapilha. Porque só quem tem um encontro com Deus consegue enxergar o impostor que habita nele. Pede perdão. Fala com ele agora, meu irmão. Você e Deus. Fala: Deus, eu quero ter um encontro contigo essa noite aqui. Transformado pela presença, coloca a mão no seu coração se você quiser. Eu queria que você buscasse a Deus agora. Esquece quem está na direita, quem está na esquerda. Fala: Deus, eu preciso que o Senhor me encontre na minha praia. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Diga mais uma vez: inimigo eu fui. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Essa semana Deus me deu uma palavra para entregar no culto de domingo. E eu queria liberar sobre a vida de algumas pessoas, porque eu sei que ela vai ser como flecha no coração de algumas pessoas aqui. Amém. O Senhor me mostrou que pessoas têm vivido como Noé no tempo do dilúvio. Tempo de que a vontade de Deus e a glória de Deus trouxe até mesmo destruição. Deus foi enchendo de água, desconstruindo coisas, tirando coisas de você, te levando para lugares que você jamais imaginou. E eu lembro que, lendo a palavra, Noé teve um momento que eram tantos dias dentro daquela arca, que eu acho que cessou a esperança do coração dele. Mas ele sabia que aquele que havia levado ele para aquele lugar era um Deus fiel. São dias que Deus quer marcar no seu coração a fidelidade dele. Ainda que sejam dias difíceis. E a Bíblia diz que ele soltou então uma pombinha para que ela pudesse voar e trouxesse alguma esperança. E a Bíblia conta que ela veio com um ramo de oliveira no bico, dizendo assim: há esperança, as águas estão baixando, já está florescendo, o tempo de construção já está chegando. Eu quero liberar para você essa palavra hoje em nome de Jesus. O Espírito Santo te diz: as águas estão baixando, só mais um pouquinho. O Senhor sabe que o nosso coração dói quando parece que estamos prestes a dar à luz algo novo do coração de Deus. As dores começam a vir,
Parece que quando chegamos no destino fica mais difícil esperar, mas as águas estão baixando. Eu vejo o Espírito Santo aqui com ramos de oliveira sobre a sua vida. Essa palavra hoje foi ramo de oliveira sobre o seu coração. Ramos de oliveira que te mostrarão que as águas estão baixando, e aquilo que o Senhor sonhou sobre a sua vida, aquilo que Ele planejou sobre a sua casa, sobre a sua família, Ele vai cumprir, Ele vai fazer. Se você é essa pessoa, levante as suas mãos. O Senhor quer derramar essa unção sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu chamado, sobre o seu coração. Pra me encontrar, derruba as muralhas, destrói as mentiras. Pra me encontrar, traz luz para as sombras, escala as montanhas. Pra me encontrar. Escute, o Senhor está falando comigo que tem centésimas ovelhas aqui. Você um dia esteve com Ele e você não está mais. Você se perdeu no meio do caminho. Você se frustrou com a religião. Você se frustrou com homens, olhou demais para eles. Se você está aqui, levanta essa mão onde você está. O Senhor quer resgatar você. Levanta essa mão onde você está. Só as ovelhas perdidas. Levanta a mão. Vem aqui na frente. Você que levantou a mão rápido, vem cá na frente. Vem cá, quero só orar com você. Quantos podem se alegrar pela uma ovelha que volta? Você que levantou a mão, vem aqui na frente. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. A igreja pode se alegrar com a ovelha voltando para casa. Derruba a ovelha as sendo encontrada. muralhas. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Ele escala as montanhas para encontrar as suas ovelhas. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, chega mais aqui na frente, você que está no corredor, vem cá. Queria pedir para a liderança, os líderes de grupo de convívio, por favor, quem está aqui, por favor. Queria que você orasse com esses irmãos que estão aqui. Não tenha pressa, eu não estou com pressa não. Se você precisa, tem compromisso, está abençoado, mas eu não posso perder isso aqui. Eu não posso perder isso aqui que está acontecendo. Se eu fosse você, eu me alegrava em Deus, cara. Ei, Deus marcou um encontro com esses irmãos aqui, ó. Deus marcou um encontro com pessoas hoje aqui. E Ele tem Pedro aqui no meio, ó. Tem Pedro, vem cá, cara. Tem Pedro, vem cá. O teu amor, oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Moisés, tem Moisés aqui. Tem Gideão. Ele nunca mentiu.
te colocando na mesa de novo e dizendo: tu é minha filha. Eu estou te curando. Ele está dizendo: eu estou te curando. Ele te recebe de volta ao aprisco. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra Aleluia. me encontrar. Só pra Aleluia. me encontrar.